Mas a luz é o fim do túnel. A gente não pode ficar falando mal da CBF. Fiz um pacto com você. A gente tem que entender de que existem perspectivas, existem opções, existem situações que podem melhorar e trazer essas tortas de volta e botar pelo menos mais atletas e minimizar necessidades dos recrutadores. E aí, quando eu digo a vocês que no Conselho Técnico Nacional desse ano, essa é a ata do Conselho Técnico. Nós do Brasil, para vocês terem uma ideia, vocês técnicos de natação, daqui quem não é membro do Conselho, não teve acesso a essa ata. Quem não é membro do Conselho não teve acesso a essa ata. O cara vai me mandar essa ata, ele tem que dizer, ô coach, por favor, não disse que eu continuo. Tá certo? Porque a informação no país, ela é totalmente controlada, é escondida. Os salários dos técnicos, dos atletas, pertencem à seleção brasileira. Olha, vou te dar uma, você não pode dizer nada para mim. Se eu estou te mandando para outro grupo, você não pode dizer nada para mim. É assim que funciona. Isso eu falei já há 2 anos, não mudou, continua igual. A ata desse ano tem 2 coisas muito interessantes relacionadas a isso. Uma delas, o professor Ismar Barbosa foi quem pediu a palavra e pediu uma intervenção ou orientação da CBDA quanto aos convites de atletas integrarem outras entidades das categorias petis, infantil e juvenil. O professor Ricardo iniciou a reunião abordando o tema proposto pelo professor Ismar Barbosa sobre a forma de convidar nadadores de outros clubes, além do momento em que é feita esta abordagem, que durante a competição, onde o nadador está focado na prova e em que irá participar, esse tipo de convite é mesmo inadequado qualquer que seja a idade do atleta. O professor Alexandre Antunes comentou que, na verdade, esta nem é a função do técnico, isso deve ser feito por alguém totalmente desvinculado da competição. O professor Carlos Camargo sugeriu uma mudança na taxa de transferência, onde o clube do nadador convidado teria um percentual bem maior. As taxas não deveriam ser divididas entre clube, federação e confederação, em que 1/3 para cada uma das 3 partes, como ocorre hoje. O professor Vicente lembrou que, voltando na história, isso vem sempre acontecendo. Os grandes clubes sugam todo o trabalho dos clubes pequenos. Mas é uma questão de ética e penso que, como muitos treinadores, precisamos criar um critério de camaradagem, respeito, que é preciso para utilizar estes valores na relação com o outro. O professor Romo disse que é uma difícil resolução que vem do Conselho Técnico Nacional, ou seja, já tirou o rabo, pois esta ação é de nível de consciência de cada um. Sabemos que isso sempre houve. Deixa eu falar. Nós, como treinadores, estamos sujeitos a isso, mas também faz parte de nossa vida como profissionais ter cuidado com a nossa imagem. Sabemos que no momento de competição, o convite feito ao atleta como treinador é muito impactante para o atleta e interfere negativamente no seu resultado. O professor Vitor Fessanha comentou que em Manaus os pais fazem isso. O professor Romo comentou que em todo lugar há isso, mas o técnico e sua atitude são mais importantes, porque a ética e a moral fazem parte da formação do atleta. O professor Ismar acrescentou: todos sabem que trabalhei em equipes grandes e pequenas, e que a gente solicita é que o convite não aconteça durante o balizamento da prova, porque isso está errado. Entendo que a confederação não tem como intervir de modo direto, mas propõe que de alguma forma ela indica esse gesto, e que passamos a criar uma cultura nesse sentido. Já tive até que me procurou e eu falo na hora para ele: se o técnico souber que você está aqui, para ele, se o técnico sabe que você está aqui, porque eu vou ligar para ele. É importante que se observe que esse assunto foi solicitado pelos técnicos de São Paulo em reunião do Conselho Técnico da Federação. Por isso achei relevante que houvesse uma discussão aqui no Conselho Técnico. O professor Ricardo ainda fala que nos Estados Unidos, se um atleta for visitado outra universidade e ele simplesmente vestir a camisa da outra universidade, ele está fora da equipe. Isso vale para qualquer esporte. Isso é a maturidade que precisa alcançar. Temos que lembrar que o mercado de clubes do Brasil é absolutamente instável. Acho que essas questões são muito válidas, mas são muito mais profundas e merecem maiores reflexões. O professor Linda disse que muitas das vezes pensamos que os clubes que convidam são meios que vilões desse contexto, mas o ponto a ser abordado na questão da ética é que
que muitas vezes esse jovem que está sendo convidado não está pronto para a mudança. Se houvesse uma aproximação maior entre os treinadores, isso poderia ser evitado. O professor Júnior comentou que a confederação não tem como intervir de modo forte, mas que essa reunião anual está demonstrando que podemos evoluir nessa questão. Outras propostas apresentadas? Só o fato disso ter sido levado no Conselho Técnico Nacional já mostra que há uma luz no fundo. Só o fato do coach ter sido chamado para vir aqui falar, para substituir o Garibaldi, já mostra que existe uma intenção nisso. Como da mesma forma, nós precisamos incrementar a consciência. Eu acho que já aumentou muito, eu acho que já melhorou muito, eu acho que já existem, nós os treinadores hoje somos muito mais capacitados do que nós éramos antigamente. O treinador brasileiro é extremamente valorizado no mercado internacional. O professor Reinaldo Dias está sentado lá atrás, para quem não sabe, é técnico brasileiro olímpico, por mais de uma vez. Hoje ele é técnico no Peru, extremamente valorizado, extremamente reconhecido. O professor Reinaldo foi campeão brasileiro absoluto pelo Minas várias vezes, foi campeão brasileiro absoluto pelo Flamengo várias vezes. É um técnico que está no exterior valorizando a nossa classe. Quando o professor Ari apresentou aquele projeto ontem, a minha primeira pergunta foi: Ari, como nós podemos te ajudar? Porque a consciência de classe é que vai incrementar a nossa ética, a consciência de classe é que vai incrementar a não necessidade desse ataque deliberado, descontrolado e que gerou todos esses conflitos até hoje. A consciência é realmente o que vai fazer a diferença. A ética de classe que eu falo, ela tem que ter representatividade. Para vocês terem uma ideia, vocês já imaginaram hoje, ao invés dos 100 que estão sentados aqui, nós fôssemos 3.000, ao invés da palestra do Miro, da palestra do Toninho, que chorou e lá em cima me arrepiei, do Tomazini, do Silas, de todos que estiveram aqui na frente, nós tivéssemos o Paulo, nós tivéssemos o Dave Salo, o Denis Cotterell, o Bis Witterham e o Mark Schumer. Nós seríamos 3.000 aí embaixo. Mas eu tenho certeza que ainda tem um desgraçado aí embaixo que ia dizer, deixa ele dizer que a palestra, o curso foi fenomenal, ia dizer: rapaz, o Paulinho do Indiano encheram o ponto dele. É incrível a nossa capacidade de minimizar, de ser negativo em relação a tudo. É incrível como a gente tem essa capacidade. A gente tem que eliminar isso. O professor Nico falou, e eu concordo plenamente, todos eles vão passar e nós vamos ficar. Nós vamos dividir a borda por muitos anos. Eu não preciso ser teu amigo. Eu não preciso ser teu amigo. Tu não precisa ir na minha casa tomar cerveja comigo. Mas respeito, consideração, representatividade, reconhecer que o Indiano e o Paulinho têm feito muito. Cara, isso dá trabalho. Isso aqui dá trabalho. Se alguém acha que isso aqui não dá trabalho, isso aqui dá trabalho. E muito. União. Nós precisamos ser unidos, cara. Eu já disse a vocês, a gente não precisa ser amigo, cara. Disse uma vez uma coisa com o Ari, que ele disse: Ari, o amigo não é o cara que te leva para tomar cerveja, que janta contigo todo dia, te leva para casa, não vai de novo. Isso não é teu amigo. O amigo é aquele cara que quando tu está fudido, cara, precisa de ti, o cara está ali pronto. Esse é teu amigo. Esse é teu amigo. A união da classe, cara, ela é importante, porque a melhor coisa do mundo vai acontecer agora, que o Minas melhorou, o Pinheiros caiu, vai ser bom para todo mundo, vai botar todo mundo na briga de novo. A união da classe é entender os processos. Você não precisa dizimar todo mundo para subir, você não precisa subir em cima de ninguém, não. Ética de classe é compromisso com a profissão, é entender os limites, entender os conceitos, entender o quanto você é comprometido com o teu programa, quanto é comprometido com o teu esporte, ter responsabilidade sobre isso tudo.
É a partir daí que nós vamos criar uma ética de classe. E por fim, uma perspectiva. Onde nós vamos estar nos próximos anos? O professor Indiani fez uma proposta do Conselho Técnico Nacional diretamente para o Comitê Olímpico Brasileiro, representante que esteve lá. O professor Indiani não pensou nele não, pensou em vocês. A proposta dele é a seguinte: eu gostaria de fazer um pedido, eu gostaria de colocar todos os treinadores brasileiros, ou parte deles, né, pudessem ser voluntários dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Foi uma proposta que ele apresentou na frente do cara. Ele disse: vai ter um processo, faz a inscrição. Não houve absolutamente nenhuma direção. O cara pode ter dito: perfeita ideia, por favor, prepare os formulários. Ricardo, fique responsável por... Não houve nada disso, nada. Manda os caras se inscrever, vai ter um website ali. Está entendendo? Não há essa preocupação. O Indiani, provavelmente, porque faz parte do Conselho Técnico, ele vai estar lá com o crachá dele. Mas ele pensou em vocês. Ele nem me disse isso, eu li na ata.